21. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os príncipes e os chefes do arraial do rei da Síria, o qual, envergonhado, voltou para a sua terra, onde, entrando na casa de seu Deus, alguns dos seus próprios filhos o mataram ali à espada. Amém? Toma o seu lugar por bondade, glorificando ao nome do Senhor Jesus. Queridos, é bom a gente ouvir a voz de Deus. E deixa eu dizer para você que não existe uma forma mais clara e mais verdadeira do que você ouvir a voz de Deus quando esta voz está sendo falada através da sua palavra. Aqui não tem erro, aqui não tem atrapalho, é a palavra de Deus. Então, diga para o Senhor nesta noite: Senhor, fala comigo através da sua palavra. Já ouvimos bastante louvores, palavra nesta noite, e nós temos uma palavra de Deus para o seu coração. O texto que fiz leitura, ele vai contar um pouco da história do rei Ezequias. E o rei Ezequias, não podemos dizer que é um dos reis que mais procurou por a casa em ordem, apesar de você conhecer uma frase dele, põe tua casa em ordem. É claro que quando esta mensagem está sendo direcionada ao profeta, está falando concernente a sua linhagem. Mas aqui ele como rei, ele assumiu o trono. E quando ele assume o trono estava todo atrapalhado. Quando eu digo trono, é quando ele começou a reinar, quando ele foi posto como rei. Ele pega uma nação que está toda atrapalhada. Atrapalhada com o quê? Com os deuses estranhos. Se você vê o seu pai Acaz, ele lhe entrega a nação, o comando da nação, e a nação está mergulhada nos cultos pagãos. Existem os bosques aos deuses, os cultos aos deuses estranhos, e entre eles você vai ver que o verdadeiro culto a Deus, Cauã, baixa só um pouquinho o microfone para mim, porque está dando o verdadeiro culto a Deus, ele está em falta. Por que eu digo isso? Porque se você ler toda a história, você vai ler um pouquinho lá no 2 Reis, aqui no Crônicas, você vai ver Isaías no capítulo 36, falando sobre ele, 36 ou 37, ou 38, a gente vai compreendermos que o culto já não está completo, porque está faltando ofertante, está faltando incenso, está faltando adoradores, os sacerdotes estão meio desanimados, e é o contexto desta nação. Aqui que Ezequias assume, e ele começa a reinar, e o que eu acho interessante, irmãos, é que ele decide fazer uma limpeza geral mesmo. Ele começa a arrancar aquilo que é Deus estranho, ele começa a tirar e derrubar aqueles bosques, ele faz uma reforma dentro da nação. E a Bíblia vai nos mostrar que ele prospera, Deus o abençoa, Deus está com ele. E vai chegar um momento da história em que este homem, que Deus está abençoando, que Deus está prosperando, ele vai viver desafios, conflitos, adversários, inimigos se levantam. E eu acho tão interessante que muitas das vezes a gente ouve um evangelho, a gente ouve pessoas pregando e ensinando, que a partir do momento que você entrega a sua vida para o Senhor, acabou-se os problemas. Mas nós vamos ver em toda a história bíblica que os problemas não acabam. Eles existem, eles estão lá. E então, pastor, qual é a diferença de eu estar com Deus, de eu servir a Deus? É que esse Deus que não te abandona, Ele vai estar contigo mesmo nos dias difíceis. E eu nunca vi, palavras de Davi, um justo ficar desamparado. Então é bom estar com o Senhor. E o tempo vai passando. Neste período em que Ezequias está no trono, existe uma nação adversária
que ele está no comando do mundo. Quando eu falo comando do mundo, é na força armada, com seus exércitos, que é a nação da Assíria. Esta nação, ela está predominando, ela está avançando. E eles são um exército tão feroz, tão cruel, que a história vai dizer que aonde eles chegam, eles não só conquistam as cidades, mas como eles fazem coisas terríveis com pessoas daquele lugar, para amedrontar os demais. Se você ler um pouquinho sobre esse cenário que acontece, mulheres eram cortadas ao meio, homens eram colocados em estacas vivos, para que os demais povos olhassem para aquilo e sentissem medo. E se isso ainda fosse pouco, essa crueldade deles, você vai observar, é que eles são um exército poderoso. Nesse contexto aqui de Ezequias, a gente vai ver que o exército tem pelo menos 185 mil soldados. Não sei se estavam todos ali, mas a Bíblia vai registrar que 185 mil soldados estão sitiando Jerusalém. Então é muita gente. E para quem conhece um pouquinho da história, Jerusalém nessa época é pequena. Jerusalém não é uma grande metrópole. Eu acredito que eles não tinham, em todo o território de Jerusalém, não tinha todo este número de pessoas. Jerusalém é pequena. E ali está um exército muito numeroso. E a Bíblia vai nos contar a história que eles estão vindo e conquistando todas as cidades. Note que até mesmo Samaria já não está mais como uma nação, porque os sírios já haviam conquistado. E este rei, ele é tão audacioso, tão confiante em si mesmo, que ele começa a desafiar os povos da terra. Quem tem coragem de ficar de pé diante do grande rei da Síria com o seu exército, conhecido o rei como Senaqueribe? Quando olhamos para isso aqui, este homem que agora está conquistando todas as nações da terra, ele está decidido a conquistar, a saquear Jerusalém e colocar Jerusalém sob o seu domínio, sob o seu comando. E uma das formas de conquista deles era arrancar o povo. Eu vejo, irmãos, que esse sentimento do império da Síria, de Senaqueribe, é um sentimento muito preciso nos dias de hoje. Porque eles conquistavam, matavam alguns para usar de exemplo, de crueldade, mas no total, eles pegavam as pessoas daquela nação e arrancavam. Era como se tirasse você daqui e mandasse você para um outro lugar, arrancando da sua cidade, da sua família, dos teus sonhos, do seu projeto, e levando você para um lugar estranho. E lá era uma mistura de povos, para que não houvesse mais identidade. E isso eles fizeram com o reino do norte, com a capital Samaria. Eles tiraram eles dali, levaram para lá, alguns ficou por aqui, e houve uma mistura de povos. E você vai ver que essa mistura, ela mixigenou tanto, que nunca mais aquele povo se levantou para prestar um culto ao verdadeiro Deus. Ao contrário, foi um misticismo, uma mistura de crenças. E eu fico olhando, irmãos, que isso é um sentimento que Satanás tem trabalhado até o tempo presente. Mistura tudo, deixa tudo meio parecido, para que ninguém realmente sirva de exemplo. E essas coisas têm acontecido misturando, uma mistura de crença, uma mistura disso e daquilo. E nós vamos ver que o nosso Deus sempre foi um Deus que priorizou um culto genuíno, puro, sincero, sem mistura. Até mesmo o sacrifício, a adoração, quando ia se prestar, precisava que colocasse um altar em ordem. Aquilo que ia ser ofertado no altar não podia ser manchado, nem manco, nem com defeito, tinha que ser primícia. Porque Deus sempre quis do seu povo coisas puras, sinceras, verdadeiras, sem defeito, sem mistura, sem mancha. E isso era um sentimento que estava neste exército de Senaqueribe. Quando eu olho para isso tudo, esta nação poderosa, com soldados, com armas, eles estão agora chegando próximo de Jerusalém, ou do território de Judá, com a capital em Jerusalém. Imagine só, irmãos, era mais ou menos, vamos dizer assim, um Gaspar
tendo que enfrentar a nação dos Estados Unidos. Era mais ou menos isso que acontecia. Na visão lógica, sem chance, tão perdido. E se isso fosse pouco, os homens já chegam falando: quem vocês pensam que são? Vocês acreditam que o Deus que Ezequias está falando para vocês vai conseguir livrá-los da nossa mão? E isso aqui, irmãos, é tão interessante, que as palavras, elas têm poder. Se você analisar o texto, você vai ver que há um silêncio na nação, até porque você está vendo um povo forte, você está vendo o inimigo chegando, sendo sitiado, e eles começam a lançar palavras que vão gerar medo. E o que eu acho interessante, irmãos, é que muitas das vezes, diante de palavras que ouvimos, diante de palavras que fazem com que o medo venha a fluir, muitos de nós nos curvamos a palavras e desistimos. Muitos de nós, diante de palavras que são lançadas, a gente nem entra na luta para lutar, a gente entrega os pontos. O que tem de gente, irmãos, que está deixando a bênção dele para o inimigo, porque não tem coragem de enfrentar, porque ouviu palavras. Ah, mas são palavras fortes, são palavras verdadeiras, e eram palavras verdadeiras. Ele está dizendo: ninguém ficou de pé diante de nós. Não houve rei, não houve nação, não houve Deus que livrou eles das nossas mãos. As palavras são verdadeiras. Só que o grande diferencial é que muitas das vezes o homem, diante de ouvir palavras como essa, ele esquece do seu Deus. Note comigo, a Bíblia vai nos mostrar uma história, 1 Samuel, capítulo 17, em que há um gigante. Pelo menos a história chama ele de gigante. Davi chama ele de incircunciso. O que é isso, pastor? Davi diz assim: ele é um homem que não tem aliança. Aliança com quem? Com Deus. É tão interessante, irmãos, que este gigante, ele está afrontando o exército de Israel por 40 dias. Sabe o que é isso? De manhã ele aparece lá em cima do monte e diz: tem alguém que tem coragem de lutar comigo? Mas ninguém se candidata. No final do dia, novamente, tem alguém, e ele vai desafiando, e o povo vai ficando com medo, e o medo vai tomando conta, e o medo vai causando pavor, a ponto do próprio rei dizer: se alguém enfrentar ele, eu dou minha filha para casar, está isento de imposto, e ainda vai ganhar muitos bens. Até o rei está desesperado e com medo. Mas espera aí, irmãos, ninguém tentou, ninguém se levantou para enfrentar o problema. Todo mundo está olhando para o tamanho do problema, mas medindo pelas palavras. Ele está dizendo: vocês não podem, vocês não são capazes. E eles estão entregando a sua nação, eles estão entregando o território que é bênção de Deus. Deus deu aquela terra para eles, tudo por causa das palavras. Oh glória! Por que não dizer, meus irmãos, que quantas das vezes você já desistiu porque alguém lhe disse uma palavra? Quantas das vezes você já entregou os pontos porque alguém disse uma palavra? Por que não dizer quanta gente que se afastou da igreja por causa de uma palavra? Quanta gente, irmão, já abandonou sua família por causa de palavra? Quantos já desistiram de tantas coisas por causa que ouviram: mas falaram isso, e isso é verdade. Só que a Bíblia me mostra exemplos diferentes, tanto Davi quanto Ezequias. Davi, quando chega naquele cenário, ele não dá ouvido para as palavras. Ao contrário, ele olha para a afronta que estão fazendo ao seu Deus. Isso aqui é interessante, irmãos, que Davi coloca: ele não está afrontando o exército. Em outras palavras, ele não está afrontando essa turma de medroso aí que estão entregando o ponto, não. Ele está afrontando o meu Deus. E aí você conhece a história: Davi vai para a batalha e o gigante cai, Davi corta a cabeça dele e o povo é vitorioso. Note que um menino audacioso, corajoso, cheio de Deus, mudou o cenário de uma nação. Porque o final da história seria Israel fugindo, morto, perdeu. Mas aí Deus encontrou um menino que estava lá no mato. Deixa eu dizer que era lá no mato.
lá no anonimato, escondido. Ninguém viu ele até então, a não ser Deus e Samuel, que tinha derramado óleo sobre a sua cabeça. O menino está lá escondido, esquecido, não tem nome, não tem fama, não tem tamanho, quem sabe não tem nem palavras para persuadir aquele povo, mas o menino tem uma convicção: Deus é comigo, aleluia. E esta é a convicção que você precisa entender, independente dos cenários, Deus é com a gente. Volto para Ezequias. O negócio está se fechando. E é normal sentir medo. Agora, o que não é normal, irmãos, é deixar o medo nos dominar. Se eu perguntar para alguém, quem não tem medo de nada aqui? Olha, irmão, se alguém levantar a mão, eu vou ficar desconfiado com você. É normal sentir medo. O que não é normal é você deixar o medo te dominar. Deus te trouxe nessa noite para um domingo como esse, culto do Círculo de Oração, para dizer para você: vença esse teu medo. Pastor, mas é afrontoso, dá medo, é grande, é difícil, eu não sei como vencer, não sei como me posicionar. Deus te trouxe para cá para falar contigo. Busque direção em Deus para você vencer os problemas da vida. O cerco se fechando. A primeira investida é essa: olha, nenhum Deus ficou de pé, ninguém resistiu à nossa força. Vocês estão confiando no que Ezequias está falando? É tão interessante, irmãos, que o texto que a gente fez leitura, ele coloca para nós um entendimento. Os deuses que eles venceram até então eram deuses feitos por mãos humanas. E aqui faz toda a diferença. Era Deus de madeira, era Deus de gesso, era Deus de pedra. Era deuses feitos por mãos humanas. E muitas das vezes o povo de Deus, irmãos, coloca o nosso Deus igual a esses aí, ó. Aleluia. Oh glória, oh Espírito Santo de Deus. Eu não sei qual é o teu problema, mas deixa eu dizer para você: o teu Deus é maior. Eu não sei qual é a tua necessidade, mas o teu Deus é maior. Pastor, será que é maior? É maior. A Bíblia diz que Ele é grande, Ele está no trono, mas os seus pés pisam na terra. Aleluia. E aqui, irmãos, eu vou aprender outra seta que é lançada contra esse povo. Primeiro foi as palavras. A palavra criou um certo rumor, mas eles se manteram firmes, convictos, acreditando. Aí vem uma segunda investida, porque palavras, elas têm poder, elas são fortes. Mas o homem não só lançou palavras, como mandou escrever. O texto vai nos mostrar, aqui de 2 Reis, no capítulo 19, parece que ele escreve a carta e manda entregar essa carta, para que essa carta fosse lida diante das pessoas. E quando a gente começa a olhar para isso aqui, essa carta que ele escreveu afrontando o povo, desafiando o povo, trazendo pavor, trazendo medo, é para ler diante do povo. É para que o povo que já está com medo fique mais amedrontado ainda e entregue os pontos. Só que o que eu acho interessante, irmãos, é que a afronta que ele faz agora não é só sobre o povo, não é sobre Ezequias. A afronta agora, ela está sendo afrontada ao Deus daquele povo. E aqui o negócio começa a ficar diferente. Só que Senaqueribe, que é o rei daquele povo assírio, ele é tão ousado que ele começa a dizer: olha, vocês estão aí dentro desse cerco fechado, vocês vão morrer de fome aí dentro. O texto vai dizer que ele começa a dizer: vocês vão começar a comer as vossas fezes, porque não vai entrar comida aí. Ou seja, de um jeito ou do outro, vocês estão perdidos, não tem para onde correr, não tem o que fazer.
Só que o que eu acho interessante, irmãos, que a carta, olha só isso aqui, a carta que é escrito isso, amedrontando eles, é a carta que chega na mão de Ezequias. E Ezequias, quando pega essa carta, ele não começa, irmão, cochichar para um e para o outro. Olha assim o que a carta está dizendo. Ele não começa com essa carta a passar de mão em mão, criando pavor e medo, não. Olha o que um homem de Deus faz. A carta chegou nas suas mãos, a Bíblia vai dizer que Ezequias pegou a carta e foi para o templo. Oh glória! Foi para a casa de Deus, e quando ele chega na casa de Deus, ele abre aquela carta e diz: Senhor, olha, Senhor, vê o que está escrito aqui, Senhor. E aí ele começa a conversar com Deus e diz assim: eles não estão me afrontando, eles estão afrontando o Senhor. E é exatamente neste momento em que Ezequias está com medo, sim. O povo está com medo, sim. Mas ele está apresentando a Deus. E tem muita gente, irmãos, que pensa: mas é um bilhetinho rabiscado, estão lá lendo o nome de alguém e orando. Irmãos, se for para apresentar a Deus, fica tranquilo, que quando a gente oferece a Deus, Deus vê, Deus ouve. E a Bíblia vai me mostrar que ele está ali lendo e orando diante de Deus e chorando diante de Deus. E neste momento Deus fala com Isaías. E quando Deus fala com Isaías, é exatamente uma palavra de bálsamo, de conforto, de consolo para ele. A palavra que Deus vai dar para o rei Ezequias, através da boca de Isaías, é: descansa o teu coração. Eu estou fazendo aqui uma exegese do texto, mas a palavra é essa: fica calmo, fica tranquilo, porque por onde eles vieram, eles vão ter que voltar. Aleluia! Eu nunca ouvi dizer que Deus tinha um anzol, mas na Bíblia está escrito. Você lê lá o 2 Reis para você ver. Eu já coloquei um anzol no nariz dele. Aí o homem que é presunçoso, que é cheio de autoconfiança, está pensando: tão perdido. Enquanto ele pensa que estão perdidos, o texto vai dizer que agora Isaías e Ezequias estão orando ao Deus do céu. Aleluia! E aqui, irmão, faz toda a diferença na nossa história, porque muitas das vezes a gente sente medo, a gente fica no conflito, a gente pensa: está acabado, é o nosso fim, e a gente esquece de consultar um Deus cuja morada não é na terra, não é com os homens. Urabacandaraia. Salmo 119, Salmo 113, verso 119 vai dizer que a morada dele não é na terra, o seu trono é no céu. Deixa eu dizer uma coisa linda para você, irmão. Se a morada dele é no céu, ele está vendo o que os homens aqui embaixo não vê. Está tudo fechado, o circo está armado, não tem para onde correr, não tem para onde fugir, não há o escape. Mas crente que conhece Deus sabe: é de cima, é de cima, é de lá que está vindo. Oh glória! Oh Espírito Santo, que o Senhor te encha nessa noite de coragem, irmão, de entendimento, para você olhar para o teu problema, para você olhar para as circunstâncias que são impossíveis e entender: se o céu se abrir hoje, tem vitória para a minha vida. Se o céu se abrir hoje, tem escape para a minha vida. Urabacandarabassuriamandaraia sévia. Oh glória, eu sinto a graça de Deus aqui nesta palavra, porque ela vem como luz, como direção, como instrução para a nossa vida. Aleluia. Oh glória. Olha que coisa linda, irmãos. No meio do medo, no meio do caos, no meio daquilo que está tudo perdido, vai para a casa de Deus, dobra o joelho, apresenta a carta: Senhor, olha aqui, Senhor, olha esse papel aqui, aleluia. E eu sinto de ser profeta de Deus para alguém, irmãos, e Deus está dizendo: ei, pode ter um papel lá que chegou, este papel está te causando medo, mas o Senhor fala contigo nessa noite: apresenta a mim. Oh glória, eu estou sendo profeta de Deus para alguém aqui, porque desceu agora. Apresenta para Deus, meu irmão. Pastor, é impossível para os homens, mas é um Deus que trabalha por nós. Aleluia. Oh Espírito Santo de Deus, aleluia. E o que eu acho interessante, irmãos, é que Deus falou e está falado. Mas você já viu que às vezes Deus fala, e eu sei que Deus está falando com alguém aqui nessa noite.
Às vezes Deus fala e a gente fica pensando: o Senhor não vai me explicar? O Senhor não vai dar um sinal aqui? Oh, aleluia. Parece que a gente está conversando com um Deus, irmãos, que é uma criança que faz e desfaz, faz e daqui a pouco se arrepende. Não, você está falando com um Deus, irmãos, que a Bíblia diz que Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Aleluia. Se Ele está falando com você nesta noite, que tem vitória de Deus vindo sobre esta causa, sobre essa sentença, e eu sei que Deus está falando com direção aqui nesta noite. Pastor, mas este papel, esta causa tem me tirado o sono, eu tenho ficado alguns dias pensativo, será que é, será que não é? Deus está dizendo: o céu já se levantou em teu favor. Oh, aleluia! Uramandarai as sérvias. Aleluia. Eu começo a pensar nisso aqui, irmãos. Imagine você num cenário como esse. Não precisava nem ser de guerra, mas você foi até o médico, e o médico disse: ô fulano, está com este problema e este problema para nós. Aí o que a gente faz? A maioria das vezes, o medo. Estou perdido. Tem gente que quando recebe uma sentença, irmãos, se entrega, diz: é o meu fim. Às vezes nem estava doendo, mas começa a sentir dor só por causa daquilo que ouviu. E a gente começa, irmãos, a entregar os pontos e esquece. A minha Bíblia diz que até os fios de cabelo da nossa cabeça são conhecidos por Deus. Aleluia. Tudo, irmãos, que está acontecendo, o que pode acontecer na vida de quem serve a Deus, só acontece se Deus permitir. A notícia ruim chegou, a enfermidade chegou, a crise bateu na porta, mas isso aqui, irmãos, não é o fim. Aleluia. A gente às vezes se desespera por tão pouca coisa, e a gente pensa: agora sim está tudo acabado. Porque alguém disse: o teu filho está lá perdido, o teu filho está assim, assim, assim. Eu já ouvi muitas vezes isso. Mas não é isso, irmãos, que vai fazer eu desacreditar das promessas que Deus tem. Aleluia, oh glória. Agora uma coisa é certa, irmãos: quem anda com Deus e ouve Deus, sempre vai encontrar um bálsamo, um alívio para a sua alma. E a Bíblia me mostra isso aqui, que Ezequias, irmão, no dia mais triste da vida dele, no dia mais turbulento da vida dele, sabe onde é que ele vai? Eu vou para o culto, hoje é dia de culto, oh glória. Ô Ezequias, o mundo está desabando, mas eu vou para a casa de Deus, aleluia. Mas a coisa está tão ruim, e estão dizendo que vocês vão morrer tudo, se não morrer na guerra, vão morrer de fome. Mas o Ezequias vai para o culto. Tem gente que não valoriza isso, irmãos, mas aqui Deus ainda fala. Aleluia, Ele fala no louvor, Ele fala nos dons espirituais, Ele fala com a sua palavra, Ele fala. Quer ver um exemplo que eu acho tão lindo? É Isaías. Para quem lê a Bíblia e conhece um pouquinho da história, Isaías capítulo 6, vai ver que o pensamento de Isaías é quem está dizendo assim: eu acho que eu vou parar. As coisas estão péssimas, também é um momento que o trono está em transição, o rei morreu, está tudo fora do lugar, tem crise, está faltando liderança, está faltando pessoas para conduzir a nação, o caos chegou. E Ezequias está na sua mente pensativo: eu acho que isso aí não é para mim, eu acho que Deus não me chamou para ser profeta, eu vou parar. Só que mesmo naquele dia que o cansaço chegou, o desânimo chegou, a aflição chegou, as percas aconteceram, a Bíblia diz que Isaías vai para o templo. Está lá capítulo 6 de Isaías. E quando ele chega no templo, ele diz: e eu vi a glória do Senhor que encheu aquele lugar. É tão interessante, irmãos, que a visão de Isaías como um homem natural está aqui na terra, olhando. Osias morreu, o trono está vazio, era ele o nosso líder, a nossa referência, morreu, o trono está vazio, o exército está sem liderança, o mundo físico está atrapalhado, as lideranças que conduziam tanto no mundo material quanto no mundo espiritual, que seria na pessoa do rei,
tem problema, tem dificuldade. E aqui embaixo o cenário é esse, está faltando liderança, está faltando pessoas para assumir o comando, está tudo bagunçado. E Isaías, ao olhar para isso tudo, ele está indo para o templo. E a queixa dele é essa: eu estou pensando em parar, o Senhor não me chamou para ser profeta. Estou pensando em desistir de tudo. Só que quando ele chega no templo, ele vê a glória do Senhor. E é tão interessante, irmãos, que ele não só vê a glória do Senhor, o séquito que enche toda aquela casa, mas ele tem uma visão do mundo celestial, e ele vê que nas regiões celestiais, aonde está o Senhor sentado no seu trono, lá tem serafins que estão dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. O que isso quer dizer? Quando eles estão proferindo Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, eles estão, em outras palavras, trazendo uma mensagem para Isaías. Isaías está entendendo: aqui embaixo as coisas saíram do controle, mas aquele que reina nos céus permanece controlando, e lá está tudo certo, nada saiu do controle dele. Tem seres adorando e dizendo: ele é santo, e ele está no trono, ele está no comando de tudo. Aleluia. Voltamos para o texto aqui. Vai para o templo e ele começa a clamar. Se você ler o 2 Reis, você vai ver que a primeira vez há uma mensagem que Isaías manda. Depois há Isaías chegando. Mas o que eu quero que você olhe firme aqui é que agora eles estão clamando ao céu, ao Senhor. E o que eu acho muito interessante, irmãos, como eu falei desde o início, um exército numeroso. A Bíblia vai falar 185 mil soldados ao redor da cidade. Eles cercados, sitiados, sem condições de reagir, sem condições de pelejar de igual para igual. Só que nesse cenário eles estão o quê? Orando. Eles estão orando. E aqui, irmãos, muitas das vezes, a gente vê que a gente perde a batalha, a gente entrega os pontos, porque ao invés da gente orar, a gente decide se queixar. A gente decide, irmão, ser o coitadinho. Muitas das vezes acontece isso. Hoje a gente fica olhando, irmãos, que às vezes tem que até fazer um certo apelo. Vamos orar, meus irmãos, vamos dobrar o joelho, até no templo, até na casa de Deus. Imagine o dia a dia. E aí quando chega a problemas como esse, a gente não tem mais o hábito de correr para o Senhor, de chorar aos pés do Senhor, de mostrar para Ele: olha aqui, Senhor, o que estão falando de mim. E muitas das vezes o problema nos vence. E alguém diz assim: mas eu sirvo a Deus. Serve a Deus, mas esqueceu da comunhão que você tem com Ele. Esqueceu que a oração ainda é a forma de conversarmos com Deus. Deus fala com a gente através de sonho, através de visão, através dos dons, através do louvor, através da sua palavra. Mas nós só falamos com Deus através da oração. Pense um pouquinho. Deixa eu usar aqui até uma expressão dos dias de hoje. Como é que está o teu papo com Deus? Como está a tua intimidade com Deus? Porque, irmãos, certo é que muitas das vezes tem aquele que conversa com Deus, mas só conversa com Deus quando está precisando. A oração, ela é poderosa para mudar o cenário da sua vida, para mudar o cenário da sua família. E a oração também tem poder de mudar a nação. Aqui eu estou falando sobre um exemplo. Eu não sei se eu já falei isso aqui, mas eu lembro de uma história que eu estava lendo. Houve um período em que John Knox, ele saiu do seu país. A sua rainha estava indo contra o evangelho, e ele saiu do seu país. Este homem é aquele homem que fez a oração dizendo: Deus, me dê alma, senão eu morro. E quando ele sai do seu país, ele vai para um país vizinho.
Passando-se algum tempo, houve uma guerra, houve um conflito, e aquele país agora prepara os seus exércitos para guerrear contra o exército da Inglaterra. E é tão interessante que a história vai registrar isso, que alguém chega e pergunta para a rainha: como está o seu coração concernente ao exército adversário que se prepara para uma guerra, que se prepara para nos enfrentar? E aquela rainha, mesmo sendo uma pessoa que não temia a Deus, mas conhecia um homem de oração, ela diz para eles assim: eu não estou com medo do exército que vem, o meu medo é da oração de um homem que está lá. Isso aqui, irmãos, é tão marcante, irmãos, porque nós estamos preocupados nos tempos de hoje, de deixar um legado, de fazer um nome, de construir coisas, de adquirir coisas, e esquecemos que a oração tem poder de mover o mundo natural e o mundo espiritual. Eu sei que a gente está cansado de ouvir isso, que aí fora, mas só um não faz nada. E é verdade, no mundo natural, é a maioria sempre que vence, é os mais fortes que vence, onde tem um número maior que vence. Mas no reino de Deus não é assim. No reino de Deus, a Bíblia vai dizer o seguinte: o apóstolo Santiago fala que a oração de um justo tem os seus efeitos. Sabe o que é isso? O ditado popular é: uma andorinha não faz verão, lá fora não faz. Mas com Deus, um justo pode mudar um cenário. Quem sabe Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer: se aproxima de Deus, se entrega, se joga na presença dEle, porque através de você e da tua oração, eu posso mudar a tua vida, eu posso mudar a tua casa, eu posso mudar a tua história, eu posso mudar a tua família. Há uma palavra de Deus para alguém aqui nesta noite. Para nós terminarmos, ele está orando, e a resposta de Deus é essa: calma, por onde vieram vão sair, o Senhor vai pelejar por vocês. Irmão, quando você entender isso, que o Senhor está pelejando por nós, descansa o teu coração, aquieta, calma. Porque às vezes você ouve aqui: entregue tudo para o Senhor, que nós vamos orar por você, entregue nas mãos de Deus, e aí a gente sai lá fora e quer resolver. Se você entregou para Deus, meu irmão, continua servindo a Deus, vai orando, vai cantando, vai servindo a Ele, esquece, você já entregou. Não dá para você vir aqui na hora da oração e dizer: Senhor, eu estou entregando nas tuas mãos, mas amanhã você vai lá procurar resolver do teu jeito. Não, se é para Deus resolver, é para Deus. Pastor, mas eu não aguento esperar. Aí vai ser um problema sério, porque Deus pode te responder de 3 formas: não, sim ou espere. Se for o sim de Deus para você hoje, meu irmão, aleluia. Mas se for o espera, espera firme, porque o salmista diz: esperei com paciência no Senhor. E aí ele continua dizendo assim: e ele ouviu o meu clamor, se inclinou para mim. O salmista está dizendo assim: mesmo que demore, mesmo que espere um pouco, Ele vai te ouvir, Ele vai te atender. Após esse período de oração, o céu em movimento, a mensagem de Deus através do profeta é essa: calma, eles vão ter que voltar, deixa que o Senhor vai pelejar por vós. A Bíblia vai dizer que naquela noite passou um anjo do Senhor e destruiu 185 mil soldados daquele exército. O texto que a gente viu aqui, a gente viu o profeta falando que até o rei iria morrer, o rei Senaqueribe. E é tão interessante, irmãos, que ninguém pegou na espada, ninguém precisou jogar bomba, apenas orar. E depois, confiar no Senhor. Um anjo. Você já viu que às vezes tem pregador que diz assim: eu estou vendo um anjo aqui, o outro entrando lá. Meu Deus, irmão, se um só matou 185. Só que a palavra para o teu coração é: a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que teme. E aí, pastor? E livra. Aleluia. Está temendo ao Senhor? Está temendo a Ele? Está servindo a Ele? Está andando com Ele? Então calma, tranquiliza a tua alma, o teu coração, tem livramento de Deus.
tem escape de Deus, tem alguém que está aí do teu lado te protegendo. Este anjo venceu ou matou 185 mil soldados. O texto também vai dizer que o rei começou a achar picuinha. Eu não tenho tempo para parafrasear toda a história, mas o rei começou a desconfiar dos próprios que estavam com ele e começou a guerrear. E nessas guerras ele voltou para sua terra. E quando ele volta para lá, o texto vai dizer que os próprios filhos o mataram. Aí eu começo a olhar aquilo que era amedrontador, aquilo que era impossível. Deus pôs as coisas no devido lugar. Se a gente confiarmos, e se a gente conhecer o nosso Deus, e deixar Ele conduzir a nossa história, tem muita gente, irmãos, que vai poder dormir em paz. Tem muitos problemas que estão tirando o teu sono, você vai voltar a dormir tranquilo. Mas aí você decide, confia no Senhor, ou tenta resolver. Se você confiar no Senhor, o Senhor pelejará por vós. Josafá diz isso para o povo: o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Eu encerro aqui, irmãos, dizendo para você, independente dos problemas, independente das circunstâncias, independente do cenário que você esteja, ore, dobre os seus joelhos. Pastor, mas eu já estou com meus problemas, aí no joelho não dá para dobrar. Mas não precisa ser só de joelho. Mas ore ao Deus do céu, porque esse Deus que a gente ora, cujo eu estou falando que a sua morada não é na terra, mas é nos céus, Ele é poderoso, irmãos. Ele é poderoso para abrir a porta, Ele é poderoso para fazer com que o adversário seja expelido de perto de você, Ele é poderoso para pôr um ponto final na afronta que você pode estar vivendo. Eu te convido a estar em pé nesta hora, em nome de Jesus. Sempre que pessoas oraram, e que a Bíblia vai mostrar que o céu se movimentou,